Oi, sejam todos muito bem-vindos. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu sou a Sil Riberto e temos mais uma viagem na história. Claro, para os vitorianos. Mais especificamente sobre duas coisas das casas vitorianas. Na minha humilde opinião, nós temos muito a agradecer a eles, porque se nós hoje usufruímos de certas comodidades dentro das nossas casas, como água encanada, água quente, esgoto, escadas seguras, nós devemos a eles. Infelizmente, naquela época, eles precisaram derramar muitas lágrimas para que hoje nós tenhamos essa comodidade. Então, voltando lá atrás, foi um tempo de invenções, de tentativa e erro, até que se chegasse no que chegamos hoje. E uma das questões que os vitorianos tiveram que enfrentar foi que, com o crescimento das cidades durante a industrialização, os terrenos se tornaram menores para a construção. Então, normalmente, eram terrenos estreitos de frente e compridos de fundo, fazendo com que os arquitetos e engenheiros da época tivessem que usar a criatividade para construir uma casa confortável, de classe média, naqueles terrenos tão estreitos. A pior de todas os pontos nisso foram as escadas. Para ela não ocupar muito o espaço da casa, e geralmente nas casas vitorianas a escada está logo no vestíbulo, quando você entra na casa, né? Tem aquele hallzinho de entrada, uma porta para cá, uma porta para lá, outra lá no fundo, e a escada aqui. Eles construíram escadas muito íngremes e com degraus muito estreitos, onde dificilmente caberia o pé de um adulto de frente. Então você tinha que subir meio de lado e descer de lado. Acho que foi daí que inventaram essa ideia de que é chique as moças descerem a escada de lado, independente do tamanho do degrau. Isso se tornou uma armadilha. Quedas, fraturas, acidentes fatais. Até que num determinado tempo, um construtor e visionário chamado Peter Nicholson, ele fez um estudo, ele transformou a construção de escadas numa ciência, ampliando o tamanho dos degraus, a fim de evitar tantos acidentes. Porque na era vitoriana, a quantidade de fratura, de gente caindo a escada, era absurda. E naquele tempo não existiam cirurgias ortopédicas como existem hoje, não existiam próteses. Então, dependendo do que a pessoa quebrava, para ela ia ficar com uma deficiência ou uma invalidez para o resto da vida. Porém, mesmo com essa fórmula criada pelo Nicholson, ele criou uma fórmula matemática, uma ciência em cima da construção de escadas. A classe média alta e os mais ricos, eles faziam o seguinte: a escada do vestíbulo ou do hall mostrava a riqueza, o grau de riqueza. Então, algumas casas tinham escadas lindamente adornadas, lindamente floridas, com balaustradas, gradis, corrimões, aquela coisa rica em detalhes, tão típica dos vitorianos, porque a riqueza da construção vitoriana, da moda vitoriana, da arte vitoriana, ela está em detalhes. E assim é. Então a escada principal da casa mostrava a riqueza, o status do dono. Só que tinham as escadas de serviço que eram as usadas pela criadagem. Era a escada que ia para o porão, a escada que dava da cozinha para os quartos, era uma escada separada. Essa continuou cada vez menor
e cada vez mais copeiros, empregadas, cozinheiras, babás e tudo que você possa imaginar caiu. Já que babá, outro ponto importante, na era vitoriana, as crianças de classe média e classe média alta, elas basicamente eram criadas pelas babás, porque os pais tinham mais o que fazer. O pai, ele só se dirigia ao pai naquela época, para alguém da classe média alta e alta, era pedir a bênção de manhã e à noite. Era isso. A mãe ainda ouvia uma coisa ou outra, mas qualquer coisa empurrava a criança para babá. Pelo menos as crianças pobres tinham que trabalhar, mas eles tinham o carinho e o afeto dos pais. Essa era uma grande diferença. Então, essas escadas foram um bom tempo um alvo de um grande problema para os vitorianos. E também encontrada a solução pelo Nicholson, as coisas melhoraram um pouco gradativamente até que existissem códigos de normas de construção civil, que até então não tinha muita coisa. Se bem que aquela coisa precisa sempre acontecer uma desgraça para reavaliarem e alterarem isso. Vide Edifício Joelma. Tá? Uma outra coisa que também custou a vida de muita gente naquela época foi o gás como fonte de energia. Que não existia energia elétrica. Então, o que tinha? Alguns lugares tinham a lareira a carvão, que também não era uma coisa assim muito segura, principalmente nas casas vitorianas, que eram tão estreitas. E além das ladeiras a carvão, tinha todo um sistema de gás encanado. Então, na era vitoriana, deram um salto para água encanada, sistema de esgoto, separando a água do esgoto até certo ponto, e também vieram as tubulações de gás. O gás era usado nos aquecedores da casa, também era usado nos banheiros para aquecer a água, e foi uma maravilha a invenção do banheiro, porque até então se usavam os buracos, né, as casinhas, ou para tomar banho era necessário esquentar a água na cozinha, baldear um tacho para um canto lá. Era um calvário. Numa dessas apareceram então as banheiras com água aquecida a gás. Era mais ou menos como os aquecedores a gás, assim, de apartamentos, que você riscava o fósforo, acendia o piloto e bora lá. Mas isso não foi assim uma coisa que, apesar de existirem manuais de instruções, muita gente não se deu ao trabalho. Então pensa, muita gente ia tomar o seu banho, e a classe média e a classe alta, elas tinham uma mania de limpeza, eles tinham que estar sempre limpos e cheirosos. Por quê? Quem cheirava a suor, os fedidos, eram os peões, os operários, a classe trabalhadora. Então era o pessoal da construção civil, né? A pessoa que trabalhava numa fábrica, e esses cheiravam a suor. E como que a classe média ia cheirar mal? Igual a pobre aiada da plebe. Hoje tá difícil. Então, nessa mania de limpeza, eles inventaram sistemas de lavar roupa, porque era um troca-troca de roupa. Imagina lavar aqueles vestidos, imagina passar aqueles vestidos com ferro em brasa. E numa dessas, o gás, ele é uma coisa que ele pega fogo assim. O problema do gás é justamente esse: explosão, incêndio, o vazamento de gás. Só o simples cheiro ele pode intoxicar.
uma coisa trágica daquele tempo, dentro das banheiras, muita gente acabou sendo cozinhada, porque ligava e ficava, esquecia que depois de um certo tempo você tem que fechar o gás, desligar. E muitas banheiras naquela época, para conservar o calor, elas tinham por dentro uma capa de cobre, para deixar a água quentinha. Numa dessas, muita gente partiu. Então veja, infelizmente as coisas ruins que aconteceram lá serviram para que hoje nós tenhamos coisas mais seguras. Mas, por outro lado, eles deram os primeiros passos, vamos lá, os primeiros passos para o que nós temos hoje. Então, a engenhosidade, a criatividade dos vitorianos realmente é uma coisa fantástica, fazendo com que eu os admire muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Beijos meus e delas. E até o próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes.